Glória a Deus. Queridos irmãos, amadas irmãs e prediletos ouvintes, recebam a gloriosa e poderosa paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta mais uma vez é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos, amadas irmãs, venho da parte de Deus cumprir o ide de Jesus. Louvar-se a Deus, pregar as boas novas do Evangelho, o alerta de Deus às nações, tribos e línguas. Glória a Deus. Irmãos queridos, irmãs amadas e amados ouvintes, louvar-se a Deus antes de iniciarmos. Louvado seja Deus, a pregação. Vamos orar a Deus nosso Senhor. Abram suas Bíblias antes de nós começarmos a orar. O livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 11. Poucos dias atrás, meus irmãos, eu postei, gravei a pregação sobre o Apocalipse 13, a besta que subiu do mar. Agora a continuação dessa pregação, a segunda parte, louvar-se a Deus, é a besta que subiu da terra agora. Então vamos orar a Deus para que Deus venha inspirar através do teu divino Espírito Santo, para que eu possa pregar as boas novas do Evangelho. E os irmãos também compartilhem as pregações, que vocês também estão evangelizando também, cumprindo o ide de Jesus. Porque Deus tem um alerta para todos nós, ao ímpio que pecar, e ele vier morrer acerca do seu pecado, e tu não avisar, requererei o sangue dele nas suas mãos. E é Deus que está falando, irmãos. Então, quando a gente sofre alguma seta maligna, alguma obra maligna, nós oramos a Deus, recorremos aos seus servos de Deus para orar por nós, e Deus nos dá a vitória. Mas e da mão de Deus vai correr para onde? Então cumpra a mensagem de Deus. Em nome de Jesus, prega o Evangelho, compartilhe esta mensagem para a honra e glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Esta mensagem bíblica é um alerta divino de Deus de última hora a todas as nações, tribos, dialetos e línguas. Não é o irmão Emerson Nunes que vai falar, mas sim o Espírito Santo de Deus. Oremos e depois iniciaremos a leitura da palavra e a explanação da palavra em nome de Jesus. Ó grande Deus e Pai, de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, eis-me aqui, ó Deus, diante da Tua santa presença, para lhe pedir, ó Deus, o perdão de nossos pecados, o perdão de nossas transgressões, do corpo, da alma e do espírito, ó Deus. Meu Deus e meu Pai, estou aqui para pregar a Tua palavra. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Senhor, da parte do Senhor. Olha os milhões de ouvintes que estão aqui na audiência, os ouvintes que estão aqui, meu Deus, meu Pai, aqui para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, e na alerta a Tua igreja agora, nos tempos do fim, que nós estamos nas batalhas finais, na batalha do Apocalipse, ó Deus, pregando o Teu Evangelho, porque o Senhor Jesus que nos diz, quando esse Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo em testemunho, aí virá o fim. Ó grande Deus e Pai, nos ajude, Senhor, nesses últimos momentos aqui na terra, para suportar essas perseguições, para suportar essas provas, Senhor. É como Deus diz usando Paulo: alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, perseverai na oração. Glória a Deus. Amém. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, creio que o sinal está muito bom. Eu creio que não vai cair não, mas se cair, estarei retornando mais uma vez, continuando a mensagem, porque a fúria do diabo é muito grande, louvar-se a Deus, contra nós. Mas maior o que está em nós, como diz o apóstolo João, do que o que está no mundo. Vamos ler a palavra de Deus, continuação do Apocalipse, o alerta divino de Deus às nações. A besta que subiu da terra. Apocalipse capítulo 13, verso 11.
Glória a Deus. Que diz assim, João, que escreve aqui uma revelação de Deus, a visão que ele está tendo de Deus, ele diz assim, que Jesus está passando para ele as revelações divinas. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhante ao de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta. Na sua presença faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira até fogo faz descer do céu, a terra e a vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizeste, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que receberá a ferida da espada que vivia. Ele foi-lhe concedido que desse ao espírito da imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, amadas irmãs, eis aí a palavra de Deus, uma exortação de Deus a todas as nações, tribos, aletos e línguas. O livro do Apocalipse é o livro da revelação. Por que revelação? É o descortinar do véu, o abrir das cortinas, revelar o que está oculto. É a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, porque é permissão de Deus que deve acontecer sinais da volta de Jesus, para que a igreja esteja atenta, preparada. É como, meus irmãos, eu faço uma comparação, um trovão ele anuncia o quê? A vinda de uma tempestade, de uma chuva forte, em regiões de litorais, pode ser até mesmo uma grande onda, um tsunami. E o que nós fazemos acerca disso? Nós nos preparamos. A chuva, quando anuncia, o trovão quando anuncia uma chuva, nós preparamos nos acobertando ou ficando em casa, ou também saímos com guarda-chuva. A mesma coisa são os sinais da volta de Jesus Cristo. Jesus disse, além dos sinais que ocorreria na natureza, a terra auxiliando, perdendo seu firmamento, sem firmamento, com abalo sísmico, a terra também funcionando como embaixador de Cristo, anunciando a vinda do seu Criador. Sinais na natureza, como terremotos, louvado seja Deus, bramidos de mar, sinais na sociedade, pestilências, doenças, enfermidades, guerras, louvado seja Deus, guerras militares, guerra fria, guerra santa entre as igrejas, irmãos contra irmãos, filho contra pai, pai contra filho. Então isso está anunciando o quê? Que uma nova era está por vir. Louvado seja Deus, a volta de Jesus. Sinais também, louvado seja Deus, nas religiões, a apostasia, falsos profetas. Louvado seja Deus. E também Deus e o trovão de Deus, anunciando o que na boca dos seus servos e profetas e pregadores do Evangelho, que estão pregando, anunciando que brevemente a onda da ira de Deus está vindo sobre a terra, e também anunciando também uma palavra de conforto para os santos fiéis a Deus, para a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus, porque Jesus também tem uma palavra de esperança, de força aos cristãos fiel a Deus, que guarda a palavra de Deus, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei. Louvado seja Deus da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Deus promete guardar todos aqueles que ouvem e lê e guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Louvado seja Deus. Então Deus também tem uma palavra no sermão profético,
no sermão apocalíptico, no sermão da vigilância. Louvasse a Deus. Ora, quando vir essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, erguei vossas cabeças, que a vossa redenção está próxima. O que é a redenção? O arrebatamento da igreja, o arrebatamento do seu corpo, a ausência da dor, a ausência do sofrimento, o fim das lutas, o fim das tribulações, o fim das angústias, o fim do choro, o fim da dor, e herdar as mansões celestiais. Mas para aqueles que não der crédito à palavra de Deus, ao trovão de Deus, que está anunciando a trombeta de Deus na boca do teu servo, anunciando a vinda e o juízo de Deus, esses que não dão crédito, infelizmente, será dia de dor e desespero. Então Deus diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas de todas as nações, tribos, aletos e línguas. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é tempo de conserto, é tempo de nós se humilharmos para Deus, porque o pecado, a moralidade está subindo até as narinas de Deus. Deus não perdoou o povo antigo na época de Noé, que Noé pregou mais de 100 anos, anunciando que a vinda do juízo de Deus ia vir sobre a terra. O povo não deu crédito. O povo de Sodoma e Gomorra estava ali pecando, adulterando, fazendo coisas muito ruins, terríveis contra a palavra de Deus, e Deus lançou seu juízo, derramou chuva de ácido, enxofre e fogo e a destruiu. E Deus diz: como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, assim também será a vida do Filho do Homem. Então o texto que lemos de Apocalipse, também Apocalipse 13, verso 11, também é um sinal de Deus, um alerta de Deus, porque Jesus, além de dar os seus sinais na natureza, na economia, louvasse a Deus, ele também anunciou que viria também falsos Cristo, falsos profetas, com tão grandes sinais, que se capazes, enganaria até os escolhidos de Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o maior sinal, o grande sinal da volta de Jesus, que Jesus está às portas, seria marcado por sinais internos, sinais dentro da igreja, como nesse tempo Jesus falou em São Mateus 24:10, nesse tempo haveria escândalos, irmãos contra irmãos, louvasse a Deus, e por se multiplicar o pecado, o amor de muitos ia se esfriar. Meus amados irmãos e minhas irmãs, eis aí a palavra de Deus. O texto que lemos é um texto atual, é um texto pertinente, é um texto oportuno, é a revelação de Deus, qual Deus deu ao seu servo João, para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. João, depois de ter a visão de Deus, que Jesus manda exortar as 7 igrejas da Ásia, louvado seja Deus, depois dessas coisas, ele olha e vê, louvado seja Deus, que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvia falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois desta deve acontecer. João está aqui interpretando a mensagem bíblica, as coisas sobre o futuro, sobre as gerações que virão à frente, os flagelos que cairão na terra, as trombetas do Apocalipse ia começar a soar, os cavaleiros do Apocalipse, permitido por Deus, iam galopear sobre os 4 cantos da terra, derramando peste, louvado seja Deus. Também viria o engano, viria a dor, a morte e o derramamento de sangue, e a igreja de Cristo, ao ver esses sinais, tem que se preparar em oração, tem que se preparar em jejum, em santidade com Deus, porque Deus diz na sua palavra, louvado seja Deus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como ninguém verá o Senhor? Ninguém verá Jesus, louvado seja Deus, ao lado dele abraçado, mas porque se não houver a santificação, não virá ao lado de Jesus abraçado, gozando das mansões celestiais. Sim, virá dor e desespero, porque a volta de Jesus, para os que não crerem no Evangelho, os que rejeitam a palavra de Deus, será dia de dor e desespero, sentirão as taças da ira de Deus,